Emperor of Rome, Caesar Augustus. He built a new Rome and a new religion. He merged them into an empire that lasted for centuries and changed the world forever. His power, authority, and influence shaped our world. This is his story. A story of romance, intrigue, power, and conquest. Constantine the Great. Game changer. O mundo o conhece como Constantino, o grande imperador que conseguiu unificar o Império Romano, e o homem que virou a religião de Roma de cabeça para baixo. Ele é conhecido como o homem que elevou uma seita judaica obscura a uma poderosa religião global, que nós conhecemos como cristianismo. Mas o que muitos desconhecem é como esse homem incrível começou. E quão profundamente suas raízes moldaram seus pensamentos e os pensamentos do mundo inteiro. Ele era filho de uma camponesa que teve que provar a um grupo de soldados que o pai de seu filho era governador da província de Dalmácia, um homem poderoso e de influência chamado Flavius Constantius. Mas quando isso aconteceu, quando ela apresentou prova irrefutável que o governador era pai da criança, começou uma cadeia de eventos que chocou o planeta e mudou o curso da história. Constantino cresceu e virou imperador de Roma, e a sua vida estava destinada a se cruzar com a de outro grande líder, Jesus Cristo. À primeira vista, a semelhança entre os primeiros anos de Constantino e de Jesus Cristo são impressionantes. Ambos nasceram sob um guiso de ilegitimidade, em um canto remoto do império. Ninguém podia imaginar seus futuros destinos, que eles iriam, de maneiras diferentes, estabelecer um império e reinar o mundo. E quando esses impérios colidiram, os resultados foram incríveis. O impacto determinou a essência da nossa civilização. Mas há uma estranha virada nesse conflito de impérios. Há mais além das aparências. De fato, é um dos maiores segredos da história. Fique conosco para descobrir tudo sobre isso. Quando deixamos Helena e seu filho Constantino no fim do episódio 1, eles pareciam estar feitos. Ao invés de os abandonar, o pai de Constantino, Constantius, os mandou chamar de Naissus, que era apenas uma pequena vila, para vir morar com ele no palácio do governador. Constantius se casou com Helena, e ela e o seu filho estão sendo educados nas artes e culturas da civilização romana. O que poderia dar errado? O imperador na época era Diocleciano. Ele se tornou imperador em circunstâncias questionáveis. E historiadores suspeitam que ele assassinou o imperador anterior. Quando Diocleciano tomou as rédeas do poder, ele descobriu que governar um império vasto, que vai da Inglaterra até a África do Norte e da Espanha até o Oriente Médio, era um trabalho tremendo, sem a tecnologia que estamos acostumados hoje. Ele precisava arrumar quem ele confiasse para ajudá-lo a reger o império. E é por isso que em 283, o imperador Diocleciano dividiu o império em duas seções, o Império do Ocidente e o Império do Oriente. E então ele dividiu a responsabilidade da administração em 4. Para cada uma das seções do império, havia um Augustus, que era o imperador sênior, e um César, que era o imperador menor. E então aconteceu que Diocleciano nomeou Constantius, o governador de Dalmácia, como esse imperador menor do Império do Oeste,
que era o título de César. Isso teve consequências para Constantino e sua mãe. Veja, agora Constantius tinha ambições de atingir o topo, e ele decidiu se livrar de Helena. Ela não era um alto padrão de esposa. Ela era, afinal, só uma camponesa. E isso não era a companheira ideal para o imperador. Então ele divorciou Helena e arrumou uma esposa mais apropriada, Teodora, que tinha poderosas ligações políticas. Ela era filha do imperador sênior, Maximian, e ela era 26 anos mais jovem do que ele. Apesar disso ter sido feito por bons motivos políticos, a ação teve um impacto em Helena. Ela haveria de ser trocada por uma mulher mais nova que ela e de sangue romano nobre. Muitos historiadores creem que foi nesse ponto que Helena buscou conforto fora das tradições de Roma e abraçou a fé cristã. As implicações disso eram avassaladoras. Um membro de uma família imperial do mais alto escalão agora pertencia a uma seita que o império odiava demasiadamente. Naquele tempo, ser cristão era um crime. Eles enfrentavam perseguição severa nas mãos dos romanos. Os cristãos adoravam a Deus e não ao imperador. Então eles eram vistos como uma ameaça ao império e enfrentavam tortura, prisão e morte. Milhares eram massacrados, e foi essa a fé que a mãe de Constantino adotou. Então vamos voltar para Constantino. Não é difícil de se entender que Constantino provavelmente ressentiu o resto de sua vida o modo como sua mãe foi tratada, como ela foi deixada de lado por seu pai, Constantius. Agora um homem crescido foi dado a Constantino o ranking de centurião e foi mandado ao Oriente para trabalhar para o imperador, que estava sempre viajando. Ele checava a administração do império e inspecionava suas defesas. Esses 12 anos que ele passou com o imperador Diocleciano devem ter sido formativos. Ele aprendeu a reger o império vendo o imperador fazendo. E Diocleciano não era de forma alguma uma pessoa boa. Naquela época, o imperador Diocleciano foi forçado a lidar com uma ameaça ao seu poder. E ela veio de um lugar inesperado. Ela veio de uma seita religiosa, os maniqueístas, que tinham muitos seguidores no Egito. Esse grupo foi fundado por um persa chamado Mani. E Mani dizia ser um apóstolo de Cristo, mesmo ele promovendo crenças que vão contra o cristianismo, tal como a reencarnação. Porém, Mani tinha incorporado muitas crenças do cristianismo, assim como outras religiões, como o budismo, o zoroastrianismo e o hinduísmo. Agora, os romanos normalmente não ligam para o que você acredita, contanto que você não faça o que os maniqueístas fizeram no Egito. Eles coordenaram uma revolta militar. E foi nesse ponto que suas crenças religiosas se tornaram um grande problema. Diocleciano brutalmente esmagou sua rebelião no Egito, e ele mandou os maniqueístas para as minas de sal. E Constantino estava lá presente com o imperador. E também os romanos não conseguiam diferenciar entre os cristãos e os maniqueístas. Eles não viam diferença. E o imperador menor de Diocleciano do leste, César Galerius, tinha muito ódio por cristãos. Então ele começou a pressionar Diocleciano para fazer algo contra esses ditos cristãos nojentos que estavam enfraquecendo o império. Mais ou menos no mesmo tempo, o filósofo pagão Porfírio começou a publicar um texto contra a fé cristã. Ele era um homem de alta educação. Seus ataques foram tão fortes que os cristãos continuaram a se defender contra eles mesmo após sua morte. Então, chegou a hora que Diocleciano decidiu que ele precisava fazer alguma coisa quanto aos cristãos. E ele sabia que perseguir os cristãos não funcionou no passado. Quanto mais deles eram mortos, mais eles cresciam em números. Então, ele resolveu começar com penas civis primeiro. A primeira coisa que o imperador fez foi demitir todos os cristãos do exército. E depois, todos os cristãos que trabalhavam no palácio.
Porém, quando isso não pareceu funcionar, Diocleciano emitiu um decreto contra os cristãos, que seria aplicado a todo o império, incluindo o Oeste. Eles não tinham mais o direito de adorar, suas igrejas deveriam ser demolidas e seus escritos publicamente queimados. Os cristãos perderam os direitos. Qualquer um podia atacá-los e roubar deles com impunidade. Eles efetivamente não eram pessoas. Alguns meses depois, os líderes da igreja foram ajuntados e disseram que se eles não oferecessem incenso ao imperador como todos os outros, eles seriam mortos. E esse decreto foi pendurado em lugares públicos. Nesse mesmo dia, um cristão chamado Eutius perdeu a calma e rasgou o decreto, lançando-o no chão e pisando-o. Ele foi imediatamente preso e levado perante o magistrado. Quando o juiz lhe contou qual seria a pena por suas ações, Eutius respondeu: "Se você me matar, eu não terei a morte, mas vida eterna. Eu sinto pena de você." O juiz respondeu: "Você é um idiota, mas a lei não exime idiotas de justa punição. Levem ele embora, torturem ele e depois queimem ele na estaca." Os guardas levaram Eutius e o torturaram a noite inteira. E quando o sol nasceu, eles o amarraram numa estaca e queimaram-no até a morte. É contado que ele encarou a morte com admirável paciência e em paz. O que Diocleciano queria era que os cristãos caíssem na real, de acordo com ele, e oferecessem sacrifício aos deuses. Mas eles nunca ofereceram, eles recusavam. Eutius foi a primeira vítima da ínfame perseguição diocleciana. Mas ele não foi a última. Houveram muitas. Chegando abril de 304, meramente ser cristão era punível de morte. É isso mesmo, ser cristão era um crime mortal. Porém, olhando na prática, a perseguição aos cristãos não era universal nem uniforme por todo o império. Era muito pior no leste, porque Galérios odiava o cristianismo. Já no oeste do império não era tão ruim, que era onde Constantius era o César, o segundo no comando. Isso nos traz de volta a Constantius e Helena, porque depois que Constantius divorciou de Helena e se casou com Teodora, eles tiveram uma filha e a chamaram de Anastásia. E isso foi significante, porque é um nome cristão que significa ressurreição. Apesar de divorciada, Helena ainda era parte da casa real. Talvez esse nome cristão tenha sido por sua influência, ou talvez pela influência de outros cristãos no palácio. Nunca saberemos ao certo, porém é evidente que os cristãos tinham influência na casa de Constantius. Parece provável que Constantino tenha sido exposto à fé cristã antes de ter ido viver com Diocleciano. Porém, diferente de sua mãe, ele não virou cristão naquele tempo. Mas isso explicaria mais tarde a sua afinidade por essa religião. Pouco depois de sua perseguição aos cristãos começar, Diocleciano fez algo que nenhum outro imperador romano já tinha feito antes. Ele decidiu que já era velho demais para governar. Então, para o bem do império, ele decidiu se aposentar enquanto tudo ainda ia bem. Diocleciano contatou o imperador do Oeste, Maximiano, e ele sugeriu que os dois deveriam se aposentar e deixar os seus segundos no comando assumir o cargo. Logo após isso, Constantino viu a sua oportunidade de tomar o poder. E a chave para este poder era o exército de seu pai. Então ele fugiu do palácio em Nicomédia, onde ele estava, e viajou para o oeste o mais rápido que podia. Ele estava tão desesperado para fugir e chegar ao seu pai que ele matou todo o cavalo ao curso da rota imperial para parar qualquer perseguidor. Constantino e seu pai foram reunidos em Gália e eles lutaram juntos contra os Pictos, uma tribo forte das Ilhas Britânicas. Nessa batalha, Constantino lutou com tanta bravura e magnificência que o exército honrou o pedido de seu pai moribundo. No dia 25 de julho de 306,
Os homens tomaram a capa roxa de seu pai e o proclamaram Augustus, regente do Império do Oeste. Mas Constantino não queria só o Oeste, ele queria o Império inteiro. Mas ele ainda tinha oposição poderosa. Então Constantino foi inteligente e paciente. Ele esperou a oportunidade certa aparecer. E ele não teve que esperar muito. Magêncio era filho do ex-imperador do leste, Maximian. E ele achava que ele deveria ter o império. Então ele convenceu a cidade de Roma a se rebelar contra Constantino. E Constantino era pagão. Ele sacrificava para Apolo antes de toda batalha. Porém, a influência cristã em sua casa continuava a crescer. Não apenas a sua mãe, mas também a sua madrasta, Teodora, tinha se convertido. E ela até mesmo mantinha um ministro cristão dentro das premissas. E agora, Constantino começa sua longa marcha em direção a Roma e ao encontro do destino. Enquanto lutava contra as tropas de Magêncio, Constantino não era apenas um grande líder. Ele era um lutador inspiracional que ia na frente. E ele acampou a pouca distância da própria Roma. As linhas de batalha estavam feitas. Dentro de Roma, Magêncio lançou um ataque preventivo bem incomum. Ele consultou os livros sibilinos, uma coleção de profecias pagãs, em busca de alguma profecia que relatasse quem iria vencer a batalha vindoura. A resposta que ele conseguiu foi essa: amanhã, o inimigo de Roma perecerá. Magêncio ficou muito feliz, porque, quanto ao que ele sabia, o inimigo de Roma não era ninguém mais que Constantino. Porém, a profecia também mostrava que teria de haver uma batalha no próximo dia, mas Constantino não fazia nenhum esforço para atacar, o que significa que Magêncio haveria de atacar primeiro. Enquanto Constantino estava acampado fora da cidade, um mensageiro lhe trouxe a má notícia, que Magêncio havia encontrado uma profecia que dizia que ele venceria e que Constantino seria morto. E os romanos levavam essas profecias a sério. Constantino viu a moral dos seus homens cair conforme a notícia se espalhava pelo exército. Constantino sabia que teria que arrumar o seu próprio presságio para erguer a moral do exército antes da batalha. E é nesse momento em que um dos mais famosos eventos da história do mundo aconteceu. Esse é o ponto em que as histórias de Constantino e Jesus Cristo começam a se misturar. A mensagem de Jesus Cristo estava se espalhando pelo mundo e tinha chegado ao coração do império, a própria Roma. Ela tinha até mesmo conquistado membros da família de Constantino, o seu círculo interno. E agora, enquanto enfrenta o seu maior desafio nos portões de Roma e desesperado por ajuda sobrenatural para o proteger do mal e trazer a vitória, Constantino dá um salto e abraça o cristianismo e o império de Jesus Cristo. É um conflito entre cultura, crenças e fés. Mas Constantino decide tomar suas chances e se alinhar com o cristianismo. E sob o seu estandarte, Constantino inventou o seu próprio talismã, que seria Chi-Rho. E esse Chi-Rho são duas letras gregas misturadas. A letra Chi, que parece com a nossa letra X, mas é pronunciado como um K. E a letra Rho, que se parece com o nosso P, mas se pronuncia como R. Ele é amplamente reconhecido como um símbolo cristão, porque essas duas letras juntas são as primeiras letras da palavra Cristo, C e R. Constantino contou aos seus homens que tinha visto o símbolo em um sonho e que eles deveriam colocá-lo em seus escudos, e a vitória seria garantida. Há uma lenda, para a qual não existe evidências, de que enquanto o exército ainda estava marchando para Roma, Constantino e o exército todo viram uma cruz de luz sobreposta ao sol, e estava escrito com ela, em grego, "Por este sinal conquistarás".
Então, através de Constantino, os dois impérios colidiram e se misturaram. Roma e o cristianismo ficaram amarrados e interligados. Mas há uma virada estranha nessa fusão. As coisas não são como elas parecem. Porque sempre que política e religião se unem, existe um risco muito grande de que a verdade vai sofrer e ser comprometida. E isso é evidente nessa incorporação desde o início. E, de fato, isso é um dos grandes segredos de toda a história. Veja, o Qi-Rho não era um símbolo novo. Ele veio antes de Constantino e veio até mesmo antes de Cristo e o cristianismo. O Qi-Rho era normalmente usado por pagãos para significar boa sorte. Originalmente era um símbolo pagão, mas ele foi adotado por Constantino, dado uma conotação cristã, e agora o seu exército tinha um talismã, um sinal de que os deuses ajudariam eles a liberar a cidade de Roma de Magêncio. É frequentemente dito que a conversão de Constantino foi mais um expediente de superstição do que um verdadeiro despertar religioso. O que aconteceu depois foi a famosa Batalha da Ponte Milvia. Cedo de manhã, Magêncio e o seu exército lançaram um ataque surpresa contra Constantino através da Ponte Milvia, fora de Roma. Magêncio tinha certeza de que ele iria vencer. Ele tinha uma vantagem de números muito significante e também tinha a profecia sibilena. O que poderia dar errado? Mas Constantino estava pronto. Seu contra-ataque foi mortal, rápido e feroz. Ele atacou o exército de Magêncio antes mesmo deles poderem reatravessar a ponte para a segurança. Em certo ponto da batalha, Magêncio foi empurrado de seu cavalo de cima da ponte e caiu na água. Ele não tinha chances, por causa de sua armadura pesada. No próximo dia, seu corpo coberto de lama foi encontrado nos juncos. A batalha foi brutal e durou o dia todo até o meio da tarde. No final de tudo, Magêncio estava morto, seu exército derrotado e Constantino saiu vitorioso. No dia 29 de outubro do ano 312, Constantino e seu exército entraram triunfantes na cidade, com seus escudos adornados pelo símbolo Qi-Rho. E Constantino carregava a cabeça de Magêncio em uma lança. Aquilo foi incomum. Mas havia outra coisa incomum quanto à procissão de vitória de Constantino. O costume era de que o herói conquistador subisse no monte da capital e oferecesse sacrifícios ao deus Júpiter. Mas dessa vez não houve sacrifício. Júpiter não ganhou o crédito. Dessa vez, a honra foi para o Deus dos cristãos. Constantino foi influenciado pela religião de sua mãe e abraçou ao cristianismo na sua hora de necessidade. Os dois impérios sempre estiveram em guerra, mas agora eles colidiram de uma forma diferente. Agora, política e religião haviam se juntado de uma forma que nunca acontecera antes e que teria consequências duradouras. Daquele momento em diante, nada no mundo ocidental seria o mesmo novamente. O cristianismo sobreviveu à perseguição do império, mas ele poderia agora sobreviver ao abraço do imperador e manter a sua autenticidade e pureza? Esse é o desafio que todos nós enfrentamos quanto à nossa fé. Ser genuíno e ser fiel. Porque o conflito de impérios continua. Nós o sentimos em nossa vida diária, e é um conflito que pode trazer apatia e a tentação de se comprometer. É por isso que a Bíblia constantemente nos diz para sermos fiéis. Eis aqui o que diz em Apocalipse capítulo 2, versos 10 e 11. Nada temas, seja fiel, e dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que vencer não receberá o dano da segunda morte. Se você gostou da viagem de hoje pela história, enquanto seguimos o maior conflito de impérios que o mundo já viu, então venha se encontrar conosco no próximo episódio, onde compartilharemos outra jornada juntos.
Agora, oremos, pedindo para que Deus seja nosso guia e nosso líder. Pai amado, somos gratos que o Senhor está presente quando há conflitos ou problemas em nossa vida. Nos ajude a sermos o povo fiel que o Senhor deseja. Nós reconhecemos que o Senhor é mais poderoso que toda coisa ruim no mundo, que quer nos fazer mal e nos enganar. Nos dê sabedoria para discernirmos o que acontece em nosso mundo hoje e nos ensina a confiarmos em Ti, para que possamos vencer e receber a coroa da vida no final. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.